Ela só queria um lugar para descansar, mas nunca imaginou que estava no quarto do próprio chefe milionário. O que aconteceu naquela noite mudou suas vidas para sempre, e ele não conseguiu mais tirá-la da cabeça. Como um simples erro pode virar uma história de amor inesperada. E o que esse milionário fez depois? Fique até o final para descobrir todos os detalhes dessa reviravolta emocionante. Antes de começarmos, comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora vamos para a história. Clara nunca imaginou que sua vida daria uma guinada tão louca numa sexta-feira qualquer. Ela tinha 24 anos, cabelo liso castanho que vivia preso num rabo de cavalo frouxo e um emprego de assistente na Almeida Ventures, uma empresa chique de tecnologia no Itaim Bibi, em São Paulo. O salário mal dava para pagar o aluguel do quartinho apertado na Brasilândia, mas era o que tinha. E ela agradecia todo dia por ter saído da casa da mãe, onde o barulho dos irmãos menores e as brigas constantes faziam o teto parecer menor. Naquela sexta, o escritório estava um caos. O chefe, Daniel Almeida, um cara de 35 anos com fama de gênio dos negócios e olhar que atravessava paredes, tinha marcado uma apresentação para um cliente gringo às 7 da noite. Clara correu o dia todo, organizou planilhas, imprimiu relatórios, serviu café para a equipe inteira. Daniel passava por ela como um furacão, jogando ordens curtas. Clara, os números do trimestre. Ou, Clara, cadê o slide da projeção? Ela respondia com um "tá aqui, senhor", e um sorriso educado, mesmo com o cansaço pesando nas costas. Ele era o tipo de homem que intimidava sem esforço. Alto, cabelo preto penteado para trás, sempre de terno impecável que gritava dinheiro. Mas Clara não se deixava abalar. Tinha aprendido na raça a não se encolher para ninguém, nem mesmo para o milionário que assinava o cheque dela. O problema começou quando a chuva caiu. Não era uma garoa paulistana qualquer. Era um temporal daqueles que alaga a Marginal e para a cidade. A apresentação acabou às 9. O cliente saiu satisfeito e Clara ficou para trás, arrumando a sala de reuniões enquanto a equipe ia embora. Daniel estava no canto, digitando no notebook, o rosto iluminado pela tela. "Vai para casa como, Clara?" perguntou sem tirar os olhos do trabalho. "De busão, senhor", ela respondeu, juntando as canetas espalhadas. "O ponto fica a 2 quadras." Ele levantou a cabeça, franzindo a testa. "Com essa chuva, você vai virar sopa antes de chegar lá." Clara deu de ombros, rindo de leve. "Já tô acostumada. Não derreto, não." Daniel fechou o notebook com um clique seco, o olhar sério. "Não hoje. Eu te levo. Pega suas coisas." Ela abriu a boca para protestar. Não queria favor de chefe, ainda mais dele, mas o trovão que sacudiu as janelas a fez engolir as palavras. "Tá bem", murmurou pegando a mochila velha e seguindo ele até o estacionamento. O carro dele era um Audi preto que parecia saído de filme. Couro nos bancos, cheiro de novo, painel que mais parecia uma nave. Clara entrou, o coração acelerado, tentando não tocar em nada para não sujar. Daniel dirigiu em silêncio, o som da chuva batendo no vidro como única trilha. Ela deu o endereço da Brasilândia e ele assentiu, os olhos na estrada. Mas o plano deu errado. A Marginal estava um caos, carros parados, água subindo, sirenes ao fundo. Daniel xingou baixo, tamborilando os dedos no volante. "Não tem como passar", disse olhando para ela. "A enchente está bloqueando tudo. Você vai ter que esperar no meu apartamento até isso melhorar." Clara arregalou os olhos, o pânico subindo. "Apartamento, senhor, eu posso..." "Não tem pode", ele cortou firme. "Não vou te deixar no meio de um dilúvio. Fica tranquilo, é só por umas horas." Ela engoliu em seco, sem escolha. O prédio dele ficava na Vila Nova Conceição, um lugar que Clara só conhecia de passar na rua e imaginar como seria morar. O porteiro abriu o portão com um aceno, e o elevador subiu até o último andar, abrindo direto numa sala gigante, janelas do chão ao teto, sofá de couro branco, uma cozinha que parecia nunca ter sido usada. Clara ficou parada na entrada, a mochila pendurada no ombro, sentindo-se um peixe fora d'água. "Relaxa", Daniel disse tirando o paletó e jogando num cabide. "Quer um café? Chá? Algo mais forte?" "Água tá bom", ela respondeu, a voz saindo mais baixa que queria. Ele trouxe um copo, e ela sentou no canto do sofá, as pernas cruzadas como se ocupasse menos espaço. A chuva não parava. Daniel ligou a TV.
Notícias de alagamentos por toda a cidade. E os dois ficaram num silêncio meio estranho, quebrado só pelo barulho da água lá fora. Clara olhou o relógio. 00:30. Acho que vou tentar ir, disse levantando, mas ele balançou a cabeça. Não tem condição, retrucou apontando para a janela. Fica aqui. Tem um quarto de hóspedes. Eu te levo de manhã. Ela hesitou, o orgulho brigando com o cansaço, mas acabou cedendo. Tá bem, murmurou. Ele a levou por um corredor até um quarto com uma cama king size, lençóis brancos que cheiravam a lavanda e uma janela com vista para as luzes piscando na chuva. Boa noite, Clara, Daniel disse parando na porta, o tom mais suave que o normal. Boa noite, senhor, ela respondeu, e ele fechou a porta. Clara caiu na cama, o corpo exausto, mas a cabeça a mil. Estava no quarto de hóspedes do chefe milionário, um homem que ela mal conhecia além das ordens do trabalho. O que os colegas iam pensar se soubessem? E por que ele parecia tão humano de repente? Enquanto isso, na sala, Daniel tomou um gole de uísque, os olhos na janela. Ele não sabia explicar, mas algo em Clara, o jeito simples, o sorriso que não pedia nada, a força quieta, tinha mexido com ele. Não era só pena pela chuva, era mais, e aquilo o assustava. A chuva continuou, e os dois, separados por um corredor, não tinham ideia de que aquela noite ia mudar tudo. O sábado amanheceu com um silêncio que Clara não conhecia. Nada de latidos dos cachorros da Brasilândia, nada de vizinhos gritando ou do barulho do ônibus na rua. Só o som leve da chuva que tinha virado garoa e o zumbido baixo do ar-condicionado no quarto de hóspedes. Ela abriu os olhos devagar, o teto branco e alto do apartamento de Daniel Almeida, a encarando como se dissesse: "Você não pertence aqui." Por um segundo, ela achou que tinha sonhado tudo, a enchente, o Audi, o convite para ficar, mas o cheiro de lavanda nos lençóis e o peso da realidade a trouxeram de volta. Clara sentou na cama esfregando o rosto. O relógio na parede marcava 7 da manhã. Ela precisava sair dali, voltar para a vida dela, para o quartinho simples onde sabia quem era. Pegou a mochila e arrumou o cabelo no espelho do banheiro. Um banheiro maior que o quarto dela inteirinho, com azulejos brilhantes e um chuveiro que parecia coisa de hotel. Rico é outra espécie, pensou, rindo sozinha. Quando abriu a porta do quarto, o cheiro de café fresco a acertou como uma onda. Clara hesitou, os pés descalços no chão frio de mármore, mas a curiosidade venceu o receio. Seguiu o corredor até a sala, onde Daniel estava na cozinha aberta, de costas para ela, mexendo algo numa frigideira. Ele vestia uma camiseta cinza e calça de moletom, nada do terno impecável do escritório. O cabelo preto meio bagunçado, como se tivesse acabado de acordar. "Bom dia", ela disse, a voz saindo tímida, parando na entrada da cozinha. Daniel virou, um pano de prato no ombro e uma espátula na mão. "Bom dia", respondeu com um sorriso pequeno que Clara nunca tinha visto no trabalho. "Dormiu bem?" "Sim, senhor", ela disse, automática, sentindo-se estranha por chamá-lo assim fora do escritório. "A cama é muito boa." Ele riu, um som baixo e desarmado. "Que bom. Não queria que minha assistente virasse zumbi por minha causa." Apontou para a banqueta no balcão. "Senta aí, tô fazendo ovos. Gosta com queijo?" Clara piscou, confusa. O chefe milionário cozinhando para ela? "Gosto, mas..." "Não precisa, senhor. Eu já vou embora." "Não vai, não." Ele retrucou, o tom leve, mas firme. "A marginal ainda tá um caos e eu não vou te jogar num ônibus com esse tempo. Come alguma coisa primeiro." Ele jogou queijo ralado nos ovos, o cheiro subindo enquanto mexia a frigideira. Ela sentou, mais por não saber como recusar do que por vontade. O balcão de granito era frio sob os braços dela, e Clara ficou quieta, olhando ele mexer na cozinha com uma naturalidade que não combinava com a imagem de chefe durão. Daniel serviu os ovos num prato, pegou outra caneca de café e deslizou tudo para ela. "Relaxa", disse, sentando do outro lado do balcão. "Não mordo fora do horário comercial." Clara deu um sorriso tímido pegando o garfo. "Obrigada", murmurou, provando os ovos. Estavam bons, melhores que os dela, com certeza. "O senhor cozinha sempre?" "Daniel", ele corrigiu tomando um gole de café. "Fora do escritório, é só Daniel." "E sim, às vezes. Cresci ajudando minha mãe na cozinha antes de..." Ele parou,
como se tivesse dito mais do que queria, e mudou de assunto. E você, cozinha muito? Quando dá, ela respondeu, relaxando um pouco. Lá em casa é mais miojo e arroz com ovo. Minha mãe fazia um bolo de milho incrível, mas eu nunca acertei a receita. Ele assentiu, os olhos azuis fixos nela por um segundo a mais. Parece gostoso. Minha mãe fazia um pão de queijo que eu nunca consegui copiar. Acho que é o tipo de coisa que só mãe sabe. Clara riu, surpresa com a leveza dele. É verdade. Tem coisa que não explica. O silêncio caiu por um instante, mas não era desconfortável. A chuva lá fora pingava leve, e Clara terminou os ovos, sentindo o estômago aquecer. Daniel pegou os pratos e jogou na pia. O movimento tão casual que ela quase esqueceu quem ele era. Obrigada pelo café, disse, levantando. Acho que agora eu consigo ir. Ainda não, ele disse, virando para ela. Olha pela janela. Tá um lamaçal. Deixa eu te levar pelo menos até um ponto decente. Ela olhou. A rua lá embaixo ainda estava alagada, o trânsito parado. Tá bem, cedeu, o orgulho dobrado pelo bom senso. Mas eu não quero atrapalhar seu dia. Não atrapalha, Daniel respondeu rápido demais, e Clara notou um brilho estranho nos olhos dele. Na verdade, eu gostei da companhia. Não costumo ter ninguém aqui. Ela franziu a testa, confusa. Sério? Perguntou sem pensar. Quer dizer, o senhor, Daniel, tem esse lugar todo para você? Tenho, ele disse, o tom mais baixo. Trabalho muito, viajo muito. Não sobra tempo para... Ele parou de novo, dando de ombros. Enfim, você não está atrapalhando. Fica mais um pouco, até a chuva parar. Clara assentiu, sentindo algo mudar no ar. Ele não era só o chefe agora. Era um cara que cozinhava ovos, falava da mãe, parecia sozinho num apartamento gigante. E ela, que sempre se viu como invisível no trabalho, estava ali, sendo notada. Daniel voltou para a sala, ligando a TV num canal de notícias. Quer ver um filme enquanto espera? Perguntou casual, mas com um tom que parecia testar o terreno. Pode ser, ela respondeu, sentando no sofá, a mochila ao lado como um escudo. Ele escolheu uma comédia antiga, e os dois riram das piadas bobas, o som ecoando no espaço vazio. Mas enquanto Clara ria, Daniel olhava para ela de canto, o coração batendo mais rápido do que queria admitir. Aquela garota simples de mochila velha e sorriso fácil estava mexendo com ele de um jeito que ele não esperava. A chuva parou ao meio-dia, mas nenhum dos dois percebeu logo. Algo tinha começado ali, e nenhum sabia o quanto ia crescer. A tela da TV no apartamento de Daniel Almeida ainda passava a comédia antiga, mas Clara já não prestava tanta atenção nas piadas. O sol do meio-dia finalmente furava as nuvens, jogando uma luz tímida pela janela, e a garoa tinha virado só um eco úmido nas ruas da Vila Nova Conceição. Ela olhou o relógio no celular, quase 1 da tarde, e sentiu o peso da mochila ao lado, como um lembrete de que precisava voltar para a realidade. Mas algo no jeito que Daniel ria baixo, recostado no sofá com as pernas cruzadas, a fazia hesitar. Acho que a chuva parou, ela disse, a voz cortando o silêncio que tinha se instalado entre uma risada e outra. Dá para eu ir agora. Daniel virou a cabeça para ela, os olhos azuis mais suaves que no escritório. Tem certeza? Perguntou, apontando para a janela. A rua ainda está um caos. Posso te levar até a Brasilândia, não é transtorno. Clara balançou a cabeça, o orgulho subindo como sempre. Não precisa, Daniel, disse, testando o nome dele sem o senhor de novo, ainda estranho na boca. Já incomodei demais. O busão vai me deixar em casa numa boa. Ele franziu a testa, mas não insistiu. Tá bem, disse, levantando do sofá com um movimento fluido. Mas me avisa quando chegar, para eu saber que você tá segura. Ela riu, surpresa. Não precisa se preocupar comigo. Sou dura na queda. Eu sei. Ele respondeu com um meio sorriso que parecia dizer mais do que as palavras. Mas eu quero. Clara sentiu um calor subir pelo pescoço, sem saber como responder. Pegou a mochila e foi até a porta. Os tênis velhos silenciosos no chão de mármore. Daniel a seguiu, parando a poucos passos dela enquanto ela calçava os sapatos. Obrigada por tudo, disse, olhando para ele por um segundo, antes de baixar os olhos. Pela carona ontem, pelo quarto, pelo café, foi diferente. Diferente, bom ou ruim? Ele perguntou, o tom leve,
mas com um fundo de curiosidade genuína. Bom, ela admitiu, sorrindo de canto. Muito bom. Ele assentiu, as mãos nos bolsos do moletom. Que bom. Se precisar de algo, me chama, tá? Tá, ela respondeu, abrindo a porta. Até segunda, Daniel. Até, ele disse, e ficou ali vendo ela entrar no elevador, o coração batendo num ritmo que não reconhecia. Clara desceu os andares em silêncio, o barulho do elevador abafando os pensamentos que giravam na cabeça. Tinha passado a noite na casa do chefe, o chefe milionário que ela só via como uma figura distante no trabalho. E agora, ele era Daniel, um cara que fazia ovos com queijo e pedia para ela avisar quando chegasse em casa. Era loucura demais para processar num sábado. O caminho até o ponto de ônibus foi tranquilo, mas a cabeça dela não. Enquanto esperava o circular na Avenida Faria Lima, pensava no jeito que ele olhou para ela. Não como a assistente que entregava relatórios, mas como alguém que ele realmente via. O ônibus chegou lotado e ela se espremeu entre os passageiros, o cheiro de chuva e suor misturado com o barulho das conversas. Quando finalmente chegou na Brasilândia, o sol já secava as poças e a rua de terra onde morava estava um lamaçal. No quartinho, Clara jogou a mochila na cama e caiu sentada, o ventilador velho zumbindo no canto. Mandou uma mensagem rápida para Daniel. Cheguei, tá tudo bem. E a resposta veio em segundos. Ótimo. Descansa. Ela encarou o celular, o coração dando um pulo bobo. Para, Clara, murmurou para si mesma, jogando o aparelho na cama. Ele era o chefe. Só isso. Mas no apartamento dele, Daniel não conseguia tirar Clara da cabeça. Ele voltou para a cozinha, lavou as canecas do café e ficou olhando o balcão onde ela sentou. Era a primeira vez em anos que alguém além dele comia ali, que a casa parecia viva. Ele era acostumado à solidão, os negócios, as viagens, as noites de uísque sozinho. Mas Clara trouxe algo diferente. O jeito simples dela, a risada tímida, os olhos castanhos que não pediam nada. Ele riu sozinho, passando a mão no cabelo. Você tá louco, Daniel, pensou, mas o sorriso não saía. Na segunda-feira, o escritório voltou ao ritmo normal. Clara chegou cedo, o uniforme de calça jeans e blusa social bem passado, e mergulhou nas tarefas, e-mails, planilhas, uma ligação para remarcar uma reunião. Daniel apareceu às 9, o terno azul escuro impecável, a expressão fechada de sempre. Bom dia, Clara, disse passando por ela com um aceno curto. Bom dia, senhor. Ela respondeu, automática, voltando para o senhor, como se o fim de semana nunca tivesse acontecido. Mas aconteceu. Durante o dia, ela pegava ele olhando para ela de canto, na hora do café, numa reunião com a equipe, enquanto ela entregava um relatório. Não era o olhar de chefe cobrando algo. Era outra coisa, algo que fazia o estômago dela dar um nó. E Clara, que sempre manteve a cabeça no lugar, começou a se perguntar se tinha imaginado tudo. No fim da tarde, Daniel chamou ela na sala dele. Clara, pode vir aqui? Disse, a voz ecoando pelo interfone. Ela respirou fundo, pegou o caderno de anotações e entrou, o coração batendo mais rápido que queria admitir. Sim, senhor? Perguntou, parando na frente da mesa dele. Ele levantou os olhos do laptop, o olhar mais suave que o normal. Sobre sexta, você tá bem? A chuva não te deu problema no fim de semana? Tô bem, sim, ela respondeu, surpresa com a pergunta. Cheguei em casa numa boa. E o senhor? Bem, ele disse, mas hesitou, tamborilando os dedos na mesa. Eu gostei de te ter por perto. Foi diferente. Clara sentiu o rosto esquentar, o diferente dele ecoando o dela. Eu também, admitiu baixo antes de se corrigir. Quer dizer, foi bom. Obrigada de novo. Ele sorriu, um sorriso que ela não viu no sábado. Que bom. Agora me ajuda com esses números do relatório antes que eu enlouqueça. Ela riu aliviada e sentou para trabalhar com ele. Mas o ar entre os dois tinha mudado. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. E nenhum dos dois sabia o quanto aquilo ia crescer. A semana no escritório da Almeida Ventures seguiu como um fio esticado, tensa, mas firme. Clara mergulhava nas tarefas com a mesma energia de sempre, organizando reuniões, revisando contratos, levando café para as reuniões longas. Mas agora tinha um peso novo no ar, algo que ela não conseguia ignorar. Daniel estava diferente, não nas ordens curtas ou no jeito sério de chefe,
mas nos detalhes. Ele parava para perguntar como ela estava, se o ônibus atrasou, se o fim de semana foi bom. Eram coisas pequenas, mas para Clara, que sempre foi só uma peça na engrenagem, pareciam gritar. Na quarta-feira, o calor de São Paulo estava insuportável, o ar-condicionado do escritório lutando para dar conta. Clara passou o dia correndo entre a impressora e a sala de Daniel, o cabelo grudando na nuca de suor. No fim da tarde, ele chamou ela de novo. Clara traz o relatório do projeto novo, disse pelo interfone a voz firme como sempre. Ela pegou a pasta, respirou fundo e entrou na sala dele. Daniel estava de camisa social, as mangas dobradas até os cotovelos, o cabelo meio despenteado de tanto passar a mão. Aqui, senhor, disse entregando os papéis e ficando de pé, esperando a próxima ordem. Ele pegou o relatório, mas os olhos subiram para ela antes de abrir a pasta. Tá quente pra caramba hoje, né? Perguntou casual recostando na cadeira. Você tá bem com esse calor todo? Clara deu um sorriso de canto, surpresa com a pergunta. Tô acostumada, senhor. Na Brasilândia não tem ar-condicionado para salvar. Daniel riu baixo, o som ecoando na sala silenciosa. Você é dura mesmo, disse, o olhar fixo nela por um segundo a mais. Senta aí. Vamos ver isso juntos. Ela hesitou, mas sentou na cadeira do outro lado da mesa, o coração batendo num ritmo que não explicava. Eles revisaram o relatório. Números de vendas, prazos, gráficos que Clara tinha montado com cuidado. E Daniel apontava coisas, a voz calma, quase amigável. Você fez um ótimo trabalho aqui, disse virando uma página. Sério, não sei como a gente sobrevivia sem você. Clara sentiu o rosto esquentar, o elogio pegando ela desprevenida. Obrigada, senhor, murmurou mexendo no caderno de anotações para disfarçar. Eu só faço o que mandam. Não é só isso, ele retrucou, os olhos azuis cravados nos dela. Você tem um jeito de resolver as coisas. Não é qualquer um que segura essa bagunça. Ela riu, nervosa, sem saber como responder. Acho que é costume, disse, dando de ombros. Cresci arrumando confusão dos outros. Daniel sorriu, mas não respondeu logo. O silêncio caiu, pesado, e Clara sentiu o olhar dele como se pudesse atravessar ela. Sabe, ele começou baixo, inclinando-se um pouco na mesa. Eu não costumo falar disso, mas você me lembra um pouco de mim antes de tudo isso. Ele fez um gesto vago para a sala, para o prédio, para a vida dele. Clara franziu a testa, curiosa. Antes do quê? Perguntou sem pensar, a voz saindo mais natural que queria. Ele hesitou, tamborilando os dedos na mesa. Antes do dinheiro, disse por fim. Eu cresci em Osasco, num bairro simples. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe costureira. Trabalhei pra caramba para sair de lá, mas às vezes sinto falta daquele tempo. Era mais real. Clara piscou, tentando imaginar Daniel, o Daniel dos ternos caros e do Audi preto, num lugar como Osasco. Sério? Perguntou, o tom misturando surpresa e um fio de conexão. Eu nunca ia adivinhar isso. Pois é, ele disse com um sorriso torto. Não conto para muita gente. Mas você, sei lá, você tem essa energia. Não se dobra fácil. Ela sorriu, o peito aquecendo com algo que não sabia nomear. Acho que a gente faz o que pode com o que tem. Respondeu baixo, os olhos encontrando os dele por um instante. O momento ficou suspenso, o ar entre eles carregado de algo novo. Mas então o telefone na mesa tocou, quebrando o encanto. Daniel atendeu, o tom voltando para o modo chefe enquanto falava com alguém sobre prazos. Clara levantou pegando o caderno, e ele fez um gesto para ela esperar, mas ela já estava na porta. Até mais, senhor, disse saindo antes que ele pudesse responder. No corredor, Clara encostou na parede, o coração disparado. O que tinha sido aquilo? Ele abriu um pedaço da vida dele para ela, algo que ninguém no escritório sabia, e ela sentiu uma ponte que não esperava, mas era o chefe milionário. Não podia ser mais que isso, certo? Enquanto isso, na sala, Daniel desligou o telefone e ficou olhando a porta por onde ela saiu. Ele não planejava falar de Osasco, de antes do dinheiro, mas com Clara, as palavras simplesmente vieram. Ela era diferente, não só pela força que ele via no jeito dela, mas por como fazia ele querer ser mais que o cara do terno. Ele riu sozinho, passando a mão no rosto. Você tá ferrado, Daniel, murmurou, mas o sorriso não saía.
Naquela noite, Clara chegou na Brasilândia exausta, o ônibus balançando na estrada esburacada. Jogou a mochila na cama e caiu sentada, o ventilador zumbindo como sempre. Pensou em Daniel, no olhar dele, na história que ele contou, no jeito que ele disse que ela era boa no que fazia. Era só trabalho, repetiu para si mesma, mas o nó no estômago dizia outra coisa. No apartamento dele, Daniel abriu uma garrafa de vinho e ficou na varanda, as luzes da cidade piscando lá embaixo. Ele pensava em Clara, no sorriso tímido, na voz que não pedia nada, na força que ela nem sabia que tinha. Era loucura, ele sabia. Ela era assistente, jovem, de um mundo tão diferente do dele agora. Mas o coração dele não queria saber de lógica. A semana ia continuar e os dois, sem perceber, estavam caminhando para algo que nenhum podia controlar. O fim da semana chegou carregado de calor e uma energia estranha no escritório da Almeida Ventures. Clara sentia o peso dos olhares de Daniel desde a conversa na quarta-feira. Não eram ordens ou cobranças, mas algo que a deixava sem chão. Ela tentava ignorar, focando nas tarefas como sempre, arquivando documentos, respondendo e-mails, levando pastas para a sala dele. Mas cada vez que cruzava com ele, o ar parecia mais denso. Era como se os dois soubessem de algo que ainda não tinha nome. Na sexta-feira, o ritmo desacelerou no fim da tarde. A maioria da equipe já tinha ido embora, aproveitando o fim de semana, e Clara ficou para terminar um relatório que Daniel pediu com urgência. O escritório estava silencioso, só o barulho do teclado dela e o zumbido do ar-condicionado. Ela esfregou os olhos, o cansaço da semana pesando quando a porta da sala dele abriu. "Clara, ainda aqui?" Daniel perguntou, parando na entrada, o paletó jogado no ombro e a gravata frouxa. "Sim, senhor," ela respondeu, salvando o arquivo no computador. "Tô terminando o relatório, já te mando." Ele entrou na sala dela, o espaço pequeno parecendo menor com ele ali. "Não precisa correr tanto," disse, o tom mais leve que o normal. "Já tá tarde, vai para casa." Clara deu um sorriso cansado, desligando o monitor. "Já vou. Só queria deixar tudo pronto pro senhor." "Daniel." Ele corrigiu de novo, com um olhar que misturava firmeza e algo mais quente. "E eu te disse para relaxar fora do horário, lembra?" Ela riu, pegando a mochila. "Tá bem, Daniel." "Boa noite, então." "Espera," ele disse antes que ela chegasse na porta, a voz saindo mais rápida que o planejado. Clara virou, o coração pulando, e viu ele hesitar, passando a mão no cabelo. "Eu tô indo tomar um chopp no bar da esquina. Um lugar simples, nada chique. Quer vir comigo?" Clara congelou, o convite a pegando tão desprevenida que ela quase deixou a mochila cair. "Eu?" perguntou, a voz saindo mais alta que queria. "Quer dizer, comigo?" "É," ele disse com um sorriso torto. "Só um chopp, sem pressão. Você trabalhou pra caramba essa semana, merece um descanso." Ela abriu a boca para recusar, o instinto gritando que chefe e assistente não tomam chopp juntos, mas o olhar dele, mais humano que nunca, a fez engolir as palavras. "Tá bem," disse baixo, o estômago dando um nó. "Mas só um, hein?" Daniel riu aliviado. "Combinado." "Vamos?" Eles desceram juntos. O elevador silencioso, exceto pelo som da respiração dela, que parecia alta demais. O bar ficava a 2 quadras. Um boteco com mesas de plástico na calçada, luzes amarelas e o cheiro de fritura no ar. Nada como os lugares que Clara imaginava que ele frequentava. Daniel pediu 2 chopes e um prato de pastel de queijo, sentando numa mesa de canto enquanto ela se acomodava, a mochila no colo como escudo. "Não te imaginava num lugar assim," ela disse, tomando um gole do chopp gelado, o gosto amargo refrescando a garganta. "Por quê?" ele perguntou rindo. "Porque sou o cara do terno caro." "É," ela admitiu sorrindo de canto. "Pensei que fosse mais de vinho caro e restaurante com garçom de luva." Daniel deu de ombros pegando um pastel. "Gosto disso também. Mas cresci comendo pastel em feira, tomando cerveja em copo de requeijão. Não esqueço de onde vim." Clara assentiu, sentindo aquele fio de conexão de novo. "Eu também," disse baixo. "Na Brasilândia, é mais pastel de feira que qualquer outra coisa. Minha mãe fazia um de carne que era imbatível." "Parece bom," ele disse, os olhos brilhando. "Você já tentou fazer?" "Tentei," ela riu. "Mas queimei metade e o resto ficou cru.
Não herdei o talento dela. Ele riu junto, o som enchendo o espaço entre eles. A conversa fluiu. Ela contou sobre os irmãos menores, o barulho da rua onde morava. Ele falou de Osasco, das tardes jogando bola na rua, do primeiro emprego numa loja de eletrônicos. Era estranho para Clara ver o chefe milionário como um cara normal, mas quanto mais ele falava, mais ela gostava. O chopp virou 2, o pastel acabou e a noite caiu sem que percebessem. Mas então, um grupo da equipe do escritório apareceu no bar. O pessoal do financeiro rindo alto e carregando pastas. Clara ficou tensa, o copo na mão parado no ar. Eles não vão achar estranho? Perguntou baixo, olhando para Daniel. O quê? Ele respondeu casual, mas os olhos seguiram os dela até o grupo. A gente aqui, ela disse, o tom carregado de preocupação. Eu sou só a assistente. Daniel franziu a testa, o olhar endurecendo por um segundo. E daí? Retrucou, firme. Você é mais que isso, e eu não tô nem aí pro que eles pensam. Clara engoliu em seco, o coração batendo forte. Tá bem, murmurou, mas a tensão ficou. O grupo não veio falar com eles, mas ela sentia os olhares de canto, as risadinhas abafadas. Daniel percebeu, o maxilar travando, mas não disse nada. Quando decidiram ir embora, ele insistiu em levá-la para casa. Não vou te deixar pegar ônibus essa hora, disse, o tom sem espaço para discussão. O Audi cortou a cidade, o silêncio no carro mais pesado que na ida para o bar. Quando pararam na rua de terra da Brasilândia, Clara virou para ele. Obrigada pelo chopp, disse a voz suave. Foi legal. Foi, ele respondeu, os olhos fixos nos dela. A gente repete algum dia? Ela hesitou, o peso dos olhares do bar ainda na cabeça, mas assentiu. Pode ser, disse saindo do carro antes que mudasse de ideia. Naquela noite, Clara deitou na cama, o ventilador zumbindo, e ficou encarando o teto. Daniel não era só o chefe agora. Era alguém que ela queria conhecer mais. Mas o medo do que os outros pensariam a segurava. No apartamento dele, Daniel tomou um gole de uísque, o gosto do pastel ainda na memória. Ele sabia que estava se apaixonando, e não tinha como voltar atrás. A segunda-feira trouxe uma onda de calor úmido para São Paulo, o tipo que fazia a camisa grudar nas costas antes mesmo do almoço. Clara chegou na Almeida Ventures com o mesmo jeans surrado e a blusa social, o cabelo preso no rabo de cavalo de sempre, mas o peso no peito era novo. O chopp com Daniel na sexta-feira tinha sido leve, quase mágico, mas os olhares dos colegas no bar deixaram um gosto amargo que ela não conseguia tirar da boca. No escritório, o dia começou normal. E-mails, planilhas, o barulho das conversas abafadas entre as baias. Clara mergulhou no trabalho, tentando esquecer a sensação de ser observada. Mas não durou muito. Enquanto pegava café na copa, ouviu vozes do outro lado da parede. O pessoal do financeiro, os mesmos do bar. Viu a Clara com o Almeida na sexta? Disse uma voz feminina, baixa, mas cheia de veneno. Ela, logo ela, tomando chopp com o chefe. Tá querendo subir rápido, né? Respondeu um cara rindo. Assistente virando queridinha. Aposto que já tá de olho no bônus. Clara ficou parada, a caneca quente queimando a mão, o coração afundando. Ela sabia que isso podia acontecer. São Paulo era grande, mas o escritório era pequeno demais para segredos. Ainda assim, ouvir as palavras cortava fundo. Ela largou o café na pia e voltou para a baia, o rosto quente de raiva e vergonha. Daniel percebeu algo errado na hora. Ele passou pela mesa dela para pegar um relatório. O terno cinza impecável como sempre, mas parou ao ver a expressão dela. Tudo bem, Clara? Perguntou, o tom baixo, os olhos azuis procurando os dela. Sim, senhor, ela respondeu, forçando um sorriso que não convencia. Tá aqui o relatório. Ele pegou a pasta, mas não saiu. Não parece bem, insistiu, inclinando a cabeça. O que houve? Clara hesitou, os dedos apertando a caneta. Nada, senhor. Só cansada, mentiu, e os olhos fixos na tela do computador. Daniel franziu a testa, mas assentiu. Se precisar de algo, me chama, disse, antes de voltar para a sala dele. Ela ficou quieta, o nó na garganta crescendo. O resto do dia foi um teste de paciência. Os sussurros continuaram. Olhares de canto na hora do almoço, risadinhas quando ela passava pelo corredor. Clara engolia tudo, a raça da Brasilândia segurando ela de pé. Mas por dentro,
O chão tremia. Ela não era queridinha de ninguém. Trabalhava duro, ralava mais que a maioria ali. Mas um chope com o chefe tinha virado isso. No fim da tarde, Daniel chamou ela na sala dele de novo. Clara, pode vir aqui? Ecoou pelo interfone. Ela respirou fundo, pegou o caderno e entrou, tentando esconder o peso nos ombros. Sim, senhor? Perguntou, parando na frente da mesa. Ele levantou os olhos do laptop, o olhar mais sério que o normal. Fecha a porta, disse e ela obedeceu, o coração acelerando. Agora me conta o que está acontecendo. E não diz que é cansaço, porque eu não acredito. Clara engoliu em seco, o silêncio pesando. É besteira, senhor, começou, mas ele ergueu a mão, cortando ela. Daniel, corrigiu firme, e não é besteira se tá te deixando assim. Fala. Ela olhou para o chão, os dedos brincando com a borda do caderno. O pessoal tá falando, admitiu baixo, sobre a gente no bar na sexta. Acham que eu tô tentando me aproveitar de você. Subir na vida, sei lá. Daniel ficou rígido, o maxilar travando. Quem? Perguntou, a voz dura, quase fria. Não sei ao certo, ela disse rápido. Ouvi na copa. O pessoal do financeiro, acho. Mas não importa, Importa sim, ele cortou, levantando da cadeira. Isso é ridículo. Você é a melhor assistente que eu já tive, Clara. Não tem nada de se aproveitar nisso. Eles que enfiem a fofoca onde quiserem. Clara levantou os olhos, surpresa com a veemência dele. Eu sei, murmurou. Mas é assim que funciona aqui. Eu sou a garota da Brasilândia. Você é o chefe rico. Um chope vira novela. Ele passou a mão no cabelo, o rosto vermelho de raiva contida. Então a gente muda a novela, disse o tom mais baixo, mas firme. Eu não vou deixar você levar essa culpa sozinha. Quer saber? Vamos jantar hoje, num lugar decente. Se eles querem falar, que falem de algo que valha a pena. Clara arregalou os olhos, o pânico subindo. Jantar? Repetiu, a voz falhando. Daniel, isso só vai piorar as coisas. Não vai, ele retrucou, os olhos cravados nos dela. Porque eu não tô te chamando como chefe. Tô te chamando como eu. Gosto da sua companhia, Clara. E não vou deixar um bando de fofoqueiro me dizer o que eu posso ou não fazer. Ela ficou sem palavras, o coração batendo tão alto que achou que ele ia ouvir. Tá bem, disse por fim, a voz tremendo. Mas se virar bagunça, eu te aviso que eu avisei. Daniel riu, o som aliviando a tensão. Combinado. Passo te pegar às 7. Onde? Na Brasilândia, ela respondeu, um desafio sutil no tom. Se é para ser assim, vem me buscar onde eu moro. Ele sorriu, aceitando o desafio. Fechado. Até mais tarde, Clara. Ela saiu da sala, a cabeça girando. Um jantar com Daniel Almeida. Não num boteco, mas num lugar decente. Era loucura, mas o jeito que ele falou, o jeito que ele a defendeu, mexeu com ela de um jeito que não esperava. Naquela noite, Clara se arrumou no quartinho simples, um vestido preto básico que comprou num brechó, o cabelo solto pela primeira vez em meses. Quando o Audi parou na rua de terra, os vizinhos espiaram pelas janelas, mas ela não ligou. Entrou no carro, o olhar de Daniel a encarando como se visse ela pela primeira vez. Você tá linda, ele disse simples e ela sorriu, o medo misturado com algo mais quente. O jantar ia acontecer, e os sussurros do escritório eram só o começo. O Audi de Daniel cortava as ruas da Brasilândia com um ronco baixo, os faróis iluminando a terra úmida e as casinhas tortas. Clara estava no banco do passageiro, o vestido preto simples contrastando com o couro caro do assento, as mãos apertando a bolsa barata no colo. Ela sentia o olhar dos vizinhos pelas janelas entreabertas, Dona Cida na esquina, o seu João com a cerveja na mão, mas manteve a cabeça erguida. Não ia se encolher, não ali, não agora. Daniel dirigia em silêncio, o rádio tocando um jazz suave que parecia fora de lugar naquelas ruas. Ele olhou para ela de canto, o sorriso discreto aparecendo. Pronta? Perguntou, o tom leve, mas com um fundo de algo mais profundo. Acho que sim, Clara respondeu, rindo nervosa. Mas se eu derrubar vinho na toalha, a culpa é sua por me chamar para isso. Ele riu, o som enchendo o carro. Relaxa. Se alguém derrubar algo, sou eu. Sou um desastre com molho de tomate. O restaurante ficava nos jardins, um lugar com luzes quentes, mesas de madeira polida e garçons que pareciam flutuar. Clara sentiu o estômago apertar quando entraram. Era o tipo de lugar onde um prato custava o aluguel dela,
Mas Daniel a guiou com naturalidade, a mão leve nas costas dela por um segundo antes de puxar a cadeira. Senta, disse, e ela obedeceu, o cheiro de ervas e carne grelhada no ar. O cardápio era um livro, cheio de nomes que Clara não entendia. Risoto de trufas, filé com redução de algo. E ela olhou para Daniel, perdida. Me ajuda? Pediu o tom meio brincalhão para esconder o desconforto. Claro, ele respondeu, os olhos brilhando. Gosta de carne? O filé mignon aqui é incrível. Ou tem um risoto de parmesão que eu sempre peço. Risoto, ela decidiu, confiando nele. Mas se for ruim, eu te culpo. Justo, ele disse rindo, e fez o pedido para o garçom, incluindo uma taça de vinho tinto para cada um. A comida chegou rápido, e Clara provou o risoto, o sabor explodindo na boca, cremoso, quente, diferente de tudo que ela já comeu. Meu Deus, murmurou, os olhos arregalados. Isso é permitido ser tão bom? Daniel sorriu cortando o filé dele. Eu disse que valia a pena. Ele tomou um gole de vinho, o olhar fixo nela. Você merece isso, Clara. Mais que isso, na verdade. Ela parou, o garfo no ar, o coração pulando com as palavras. Não sei se mereço, disse baixo, mexendo no prato. Eu sou só eu. Não sou de lugares assim. Você é mais que isso, ele retrucou, o tom firme, quase urgente. Você é forte, inteligente, faz esse escritório funcionar. Eu vejo isso todo dia. Não é sobre de onde você vem, é sobre quem você é. Clara engoliu em seco, os olhos encontrando os dele. Você fala como se me conhecesse, disse, a voz suave, mas com um fio de dúvida. A gente mal se falou antes daquela chuva. Daniel ficou quieto por um segundo, o vinho girando na taça enquanto pensava. Eu te observei, admitiu baixo, os olhos baixando por um instante antes de voltarem para ela. Não de um jeito estranho, eu juro. Mas você tem essa coisa. Trabalha mais que todo mundo, nunca reclama e ainda sorri. Eu não conseguia não notar. Ela sentiu o rosto esquentar, o coração batendo rápido demais. Eu só faço meu trabalho, murmurou, mas as palavras dele ficavam girando na cabeça. Não é só trabalho, ele disse, inclinando-se um pouco na mesa. Você me fez lembrar de como eu era antes, quando eu ralava em Osasco, sem um tostão, mas com vontade de vencer. Você tem essa vontade, Clara. E eu gosto disso. Gosto de você. O ar parou. Clara olhou para ele, os olhos castanhos arregalados, tentando processar o que ouviu. Daniel, começou, a voz falhando. Você é meu chefe. Isso é complicado. Eu sei, ele respondeu rápido, o tom carregado de frustração. Acredita que eu sei. Mas eu não consigo fingir que não sinto isso. Não depois daquela noite do chope de hoje. Você já sentiu alguma coisa assim? Ela hesitou, o garfo caindo no prato com um barulhinho. Talvez, admitiu quase um sussurro. Mas eu não sei o que fazer com isso. O pessoal já fala, e eu não quero ser a garota que se aproveita. Ele terminou por ela, o olhar endurecendo. Esquece eles, Clara. Isso é sobre a gente, não sobre o que pensam. Eu não te vejo assim, nunca vi. Ela ficou em silêncio, o peso das palavras dele caindo como pedras. O jantar seguiu mais quieto, a comida ainda boa, o vinho esquentando a garganta, mas o ar entre eles tinha mudado. Quando terminaram, Daniel pagou a conta, e eles saíram para o ar fresco da noite, o Audi esperando na rua. No carro, o silêncio era pesado. Clara olhou pela janela, as luzes dos jardins passando em borrões, até que Daniel falou. Me desculpa se te deixei desconfortável, disse a voz baixa, os olhos na estrada. Não era minha intenção. Não deixou, ela respondeu virando para ele. Só me pegou de surpresa. Eu gosto de você também, Daniel, mas eu tenho medo. Ele parou o carro num sinal, os olhos encontrando os dela. Medo do quê? Perguntou, o tom suave, mas firme. De tudo, ela disse, rindo fraco. Do que vão dizer? De estragar o trabalho, de não dar certo. Daniel segurou a mão dela, o toque quente e inesperado. A gente não precisa resolver tudo agora, disse, os dedos apertando os dela. Mas eu não vou desistir de você por causa de medo, tá bem? Ela assentiu, o coração disparado, e deixou a mão dele ali até chegarem na Brasilândia. Quando ele parou na rua dela, Clara virou para ele. Obrigada pelo jantar, disse,
o sorriso tímido voltando. Foi mais que bom. Foi. Ele respondeu, sorrindo de volta. Boa noite, Clara. Boa noite, Daniel. Ela disse, saindo do carro, o calor da mão dele ainda na pele. Naquela noite, os dois deitaram pensando um no outro. Ela no quartinho simples, ele no apartamento vazio, sabendo que o jantar tinha aberto uma porta que não dava para fechar. A semana depois do jantar foi um teste de fogo para Clara. O escritório da Almeida Ventures zumbia com o ritmo normal. Reuniões, relatórios, o barulho das impressoras, mas os sussurros tinham virado um rugido baixo que ela não conseguia ignorar. Na terça-feira, enquanto pegava água na copa, ouviu de novo. Desta vez, não foram pessoas do departamento financeiro, mas duas meninas do departamento de marketing. Ela foi jantar com ele ontem, disse uma, mexendo o café com um sorrisinho, num restaurante chique nos Jardins. Tá achando que é o quê? Namoradinha do chefe agora? Quem diria, né? Respondeu a outra, rindo, a garota do busão virando madame. Clara ficou parada, o copo plástico tremendo na mão, o sangue subindo para o rosto. Ela queria entrar ali e gritar, dizer que não era nada disso, que ela trabalhava tanto quanto elas, mais até. Mas engoliu a raiva, jogou o copo na pia e voltou para a baia, o coração batendo forte. Não ia dar o gosto de uma cena para elas. Daniel, por outro lado, parecia alheio ao falatório, ou fingia bem. Ele chegava no escritório com o mesmo terno impecável, dava ordens curtas, revisava números. Mas com Clara era diferente. Um bom dia mais demorado, um sorriso que ninguém mais via, uma pergunta sobre o dia dela enquanto entregava um relatório. Ela sentia cada gesto como uma corda esticada, puxando ela para ele e para o medo ao mesmo tempo. Na quarta-feira, a coisa explodiu. Clara estava na sala de reuniões, arrumando as cadeiras para uma apresentação, quando o gerente do financeiro, um cara chamado Marcos, entrou com dois colegas. Ele parou ao vê-la, o sorriso sarcástico aparecendo. Oi, Clara, disse, o tom carregado. Tá preparando o terreno para o chefe, é? Ele deve gostar de você por perto. Os outros riram, e Clara ficou rígida, as mãos parando na cadeira. Tô fazendo meu trabalho, respondeu, a voz firme, mas tremendo por dentro, como sempre. Claro, claro, Marcos retrucou cruzando os braços. Trabalho de assistente ou de... outra coisa? Ouvimos falar do jantar. Chique, hein? Clara sentiu o chão sumir, a raiva misturada com humilhação. Antes que pudesse responder, a porta abriu, e Daniel entrou, a pasta na mão, o olhar cortando a sala como faca. O que está acontecendo aqui? Perguntou, a voz baixa, mas fria o suficiente para gelar o ar. Marcos deu um passo para trás, o sorriso sumindo. Nada, chefe, disse rápido. Só conversando com a Clara. Não pareceu conversa. Daniel retrucou, os olhos indo de Marcos para Clara, que estava parada, o rosto vermelho. Clara, me diz o que ele falou. Ela hesitou, o orgulho brigando com a vontade de jogar tudo na mesa. Ele perguntou se eu estava trabalhando ou sendo outra coisa. Disse por fim, a voz firme apesar do tremor. Por causa do jantar. Daniel ficou em silêncio por um segundo, o maxilar travando. Então virou para Marcos, o olhar duro como pedra. Sai, ordenou apontando para a porta. Vocês dois também. Fora da minha sala. Agora. Os três saíram rápido, os passos ecoando no corredor. Daniel fechou a porta, virando para Clara, o rosto ainda tenso. Me desculpa por isso, disse, a voz mais suave. Eu não sabia que estava tão ruim. Não é sua culpa. Ela respondeu baixo, mexendo nas mãos. Eu sabia que ia acontecer. Só não achei que ia ser na minha cara. Ele passou a mão no cabelo, o suspiro pesado. É minha culpa sim, disse firme. Eu te chamei para sair, te coloquei nessa. Mas eu não vou deixar isso continuar. O que você quer que eu faça? Clara olhou para ele surpresa com a pergunta. Eu... não sei, admitiu. Quero que parem de falar, mas não quero parecer fraca. Você não é fraca, ele retrucou dando um passo para ela. E eles vão parar. Eu cuido disso. Mas antes, me diz uma coisa. Você se arrepende do jantar? Ela ficou quieta, os olhos castanhos encontrando os dele. Não, disse por fim a voz baixa, mas segura. Eu gostei, muito. Só não sei como lidar com isso tudo. Daniel sorriu, o alívio misturado com algo mais quente. Então a gente lida juntos, disse, a mão dele encontrando a dela por um segundo antes de soltar.
Eu não vou deixar você sozinha nisso. Naquela tarde, Daniel chamou uma reunião com a equipe inteira. Clara ficou na dela, na última fileira, enquanto ele falava, a voz ecoando na sala. Quero uma coisa bem clara, disse, os olhos varrendo os rostos. Clara é a melhor assistente que essa empresa já teve. Ela trabalha mais que vocês todos juntos, e eu não tolero fofoca ou desrespeito aqui. Se alguém tem problema com ela, vem falar comigo. Direto. Entendido. O silêncio foi ensurdecedor. Marcos baixou a cabeça. As meninas do marketing mexeram nos cabelos, desconfortáveis. Clara sentiu o peito aquecer, o peso dos últimos dias diminuindo um pouco. Quando a reunião acabou, Daniel foi até ela, o olhar suave. Melhor? Perguntou baixo. Sim, ela respondeu, sorrindo de verdade pela primeira vez no dia. Obrigada, Daniel. Ele assentiu, o sorriso discreto voltando. Que tal um café depois do expediente? Sugeriu o tom leve. Sem bar, sem restaurante, só a gente. Clara riu, o coração mais leve. Tá bem, disse. Mas eu escolho o lugar. Naquela noite, eles sentaram num café pequeno na Muca, uma mesa simples com cheiro de pão na chapa no ar. Conversaram sobre tudo, o trabalho, Osasco, a Brasilândia, e pela primeira vez, Clara não sentiu os olhares do mundo. Só os dele, e isso bastava. No apartamento dele, Daniel deitou no sofá, o coração disparado. Ele sabia agora, estava perdido por ela, e não queria voltar atrás. O café na Muca marcou um primeiro passo para Clara e Daniel. Depois daquela noite, os encontros viraram rotina. Não todos os dias, mas o bastante para criar um ritmo que nenhum dos dois queria quebrar. Um chopp no fim da tarde, um almoço rápido na Paulista, uma caminhada no Ibirapuera num sábado de sol. No escritório, os sussurros diminuíram. A bronca de Daniel na reunião tinha calado a maioria, mas Clara ainda sentia os olhares de canto, o peso de ser a garota do chefe. Só que agora, com ele ao lado, isso parecia menor. Naquela sexta-feira, 2 semanas depois do café, Daniel chamou ela para um jantar diferente. Não num restaurante chique, mas no apartamento dele. Quero cozinhar para você, disse, o tom casual, mas com um brilho nos olhos que ela já conhecia. Nada de garçom ou cardápio caro, só a gente. Clara riu, surpresa. Você cozinhando de novo? Perguntou, mexendo no caderno enquanto entregava um relatório. Não vai queimar a cozinha, hein? Prometo que não. Ele retrucou, sorrindo. 7 horas na Brasilândia. Te pego lá. Ela assentiu, o coração aquecendo com a ideia. Naquela noite, Clara se arrumou com cuidado. O mesmo vestido preto do jantar nos jardins, mas com um par de brincos simples que a mãe deu anos atrás. Quando o Audi parou na rua de terra, ela entrou com um sorriso tímido, o cheiro de perfume dele enchendo o carro. O apartamento na Vila Nova Conceição estava diferente. As luzes mais suaves, uma música baixinha tocando no fundo, o cheiro de alho e manjericão vindo da cozinha. Daniel abriu a porta de camiseta e calça jeans, o cabelo bagunçado, uma colher de pau na mão. Bem-vinda, disse o sorriso largo. Espero que goste de macarrão. Clara riu, deixando a bolsa no sofá. Adoro, respondeu seguindo ele até a cozinha. Mas você realmente sabe cozinhar isso? Vamos descobrir, ele disse, jogando um pano de prato no ombro e mexendo uma panela no fogão. Era um macarrão simples, espaguete com molho de tomate fresco e parmesão, mas o jeito que ele se movia, concentrado e desajeitado ao mesmo tempo, fez Clara sorrir. Eles sentaram no balcão, as taças de vinho tinto tilintando num brinde silencioso. O macarrão estava bom, não perfeito, um pouco salgado, mas bom o bastante para ela rir e elogiar. Tá quase no nível da minha mãe, brincou tomando um gole de vinho. Quase é um elogio, Daniel respondeu rindo. Vou treinar mais para a próxima. A conversa fluiu fácil. Ela contou sobre o irmão caçula que queria ser mecânico. Ele falou de uma viagem a trabalho para Londres que quase deu errado, por causa de uma mala perdida. Mas o ar entre eles tinha um peso novo, uma eletricidade que crescia com cada olhar. Depois do jantar, sentaram no sofá, o vinho ainda nas mãos, a cidade piscando lá fora pelas janelas. Clara, Daniel começou, a voz mais baixa virando para ela. Eu preciso te dizer uma coisa, e quero que você me ouça, tá bem? Ela assentiu, o coração pulando. Tá, disse, o tom suave, mas tenso. Ele respirou fundo, os olhos azuis fixos nos dela.
Eu não planejei isso, disse, as palavras saindo lentas. Aquela noite da chuva, o chope, o jantar, eu não achei que ia virar o que virou. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Não é só porque você é incrível no trabalho ou porque você me faz rir. É mais. Eu tô apaixonado por você, Clara. Perdidamente. Clara ficou parada, o vinho tremendo na taça, o peito apertado com uma mistura de choque e calor. Daniel, começou a voz falhando. Isso é sério? Quer dizer, você é você, e eu sou eu. Você é tudo. Ele cortou firme, a mão dele encontrando a dela no sofá. Não me importa de onde você vem ou o que os outros pensam. Eu vejo você, Clara, e eu quero você na minha vida. Não como assistente, mas como... mais. Ela engoliu em seco, os olhos marejados. Eu também sinto algo, admitiu baixo, os dedos apertando os dele. Desde o começo, acho. Mas eu tenho tanto medo, Daniel, de não dar certo, de estragar tudo, de ser só um sonho. Não é sonho, ele disse, puxando ela para mais perto, o rosto a centímetros do dela. É real. E eu não vou te pressionar, mas eu preciso saber. Você quer tentar? Comigo? Clara olhou para ele, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no silêncio. Ela pensava na Brasilândia, no quartinho simples, na vida que sempre foi só dela, e agora em Daniel, o homem que virou tudo de cabeça para baixo com um sorriso e um prato de ovos. Quero, sussurrou por fim, os olhos brilhando. Quero tentar. Ele sorriu, o alívio misturado com alegria, e a beijou. Um beijo lento, quente, cheio de promessas. Clara cedeu, as mãos subindo para o pescoço dele, o gosto de vinho e tomate misturado com algo que era só deles. Quando se afastaram, ela riu, o rosto vermelho. Isso é loucura, disse baixo, encostando a testa na dele. A melhor loucura, ele respondeu, rindo com ela, o braço ao redor dela, como se nunca fosse soltar. Daniel a levou para casa depois, o carro cortando a noite em silêncio, mas um silêncio bom. Quando pararam na Brasilândia, ele segurou a mão dela antes que ela saísse. Amanhã, disse, o tom firme. Vamos sair de novo, sem esconder nada. Tá bem? Tá bem, ela respondeu sorrindo, e saiu do carro com o coração leve. Naquela noite, Clara deitou na cama, o ventilador zumbindo, e ficou encarando o teto, o beijo dele ainda na boca. Ela queria isso, queria ele. E pela primeira vez o medo parecia menor que a esperança. No apartamento, Daniel ficou na varanda, o vinho na mão, o coração disparado. Ele sabia que tinha dado um passo grande, talvez o maior da vida dele, mas com Clara valia cada risco. O sábado depois do jantar no apartamento de Daniel, amanheceu com um sol tímido em São Paulo, as nuvens se abrindo como se dessem espaço para algo novo. Clara acordou cedo, o coração leve, o eco do beijo dele ainda quente na memória. Ela passou a manhã arrumando o quartinho na Brasilândia, varrendo o chão, dobrando as roupas, mas a cabeça estava em outro lugar. Daniel tinha dito sem esconder nada, e isso a assustava tanto quanto a fazia sorrir. Às 2 da tarde, ele mandou uma mensagem. Te pego às 4. Vamos pro parque, tá bem? Clara respondeu com um tá bem, o estômago dando um nó de expectativa. Ela escolheu uma calça jeans e uma blusa leve, o cabelo solto caindo nos ombros, simples como ela era, mas com um brilho nos olhos que não escondia. Quando o Audi parou na rua de terra, os vizinhos espiaram de novo, mas Clara não ligou. Entrou no carro com um sorriso, e Daniel a recebeu com outro, os olhos azuis brilhando. Pronta pro dia? Perguntou, o tom leve, a mão no volante. Pronta, ela disse rindo. Mas se você me levar para outro jantar chique, eu fujo. Ele riu, o som enchendo o carro. Nada de chique hoje. Só sol, grama e um pastel na feira, se der sorte. O Ibirapuera estava cheio. Famílias com crianças, casais de mãos dadas, o cheiro de pipoca e algodão doce no ar. Eles caminharam pela grama, o sol esquentando a pele, e Daniel segurou a mão dela sem hesitar, os dedos entrelaçados como se fosse a coisa mais natural do mundo. Clara sentiu o coração pular, mas não soltou. Era bom demais para negar. Sentaram num banco perto do lago, o barulho das crianças brincando ao fundo. Daniel comprou 2 refrigerantes numa barraquinha e eles ficaram ali,
o silêncio confortável entre goles. Sabe, ele começou olhando para a água. Eu nunca fui de parque assim. Sempre correndo, sempre trabalhando. Você mudou isso, Clara. Ela virou para ele, o vento bagunçando o cabelo. Eu? Perguntou surpresa. Você que me tira do meu mundinho. Eu nem sabia que gostava de risoto antes de você. Ele sorriu, o olhar suave. A gente se mudou um ao outro, então, disse, a mão apertando a dela. E eu não quero parar. Clara assentiu, o peito aquecendo. Nem eu, murmurou. E ele a puxou para um beijo rápido. O gosto de refrigerante misturado com a promessa de mais. A semana seguinte testou essa promessa. No escritório, eles não esconderam. Daniel chegava com um bom dia, que era só para ela. Levava café para a mesa dela, chamava ela para reuniões como se fosse natural. Os olhares continuavam, mas agora Clara os enfrentava com a cabeça erguida. Quando Marcos do financeiro fez um comentário baixo perto da copa, ela virou para ele, o tom firme. Se tem algo para dizer, fala na minha cara, disse, e ele calou a boca, vermelho. Daniel viu a cena de longe, o orgulho brilhando nos olhos. Naquela noite, ele a levou para casa e ficou no quartinho dela pela primeira vez. O ventilador zumbindo, o espaço apertado, mas os dois rindo enquanto ela mostrava fotos antigas da família. Aqui é você de verdade, ele disse, olhando uma foto dela com os irmãos, o sorriso largo. É, ela respondeu, encostando nele. E você tá aqui mesmo assim. Sempre vou estar, ele retrucou, beijando a testa dela. Os meses passaram num piscar. Clara continuou no emprego, mas Daniel a incentivou a estudar. Ela se matriculou num curso de administração à noite, pagando com o salário e uma ajuda dele que ela aceitou depois de muita insistência. Ele ia buscá-la na faculdade, os dois jantando em lanchonete simples ou no apartamento dele, o macarrão virando tradição. Num sábado de primavera, Daniel a levou para Osasco, a rua onde cresceu, a casa velha que agora era de um primo. Aqui começou tudo, disse apontando para o quintal onde jogava a bola. E agora está continuando com você. Clara sorriu, os olhos marejados. Você é brega, sabia? Brincou, mas o abraçou forte, o cheiro de grama e dele misturado no ar. Naquele dezembro, um ano depois da noite da chuva, Daniel a levou de volta para o Ibirapuera. O sol caía, o céu laranja, e ele parou perto do lago, o mesmo banco onde sentaram meses antes. Clara, disse, a voz tremendo de leve, puxando uma caixinha do bolso. Eu te amo. Mais que tudo. Casa comigo? Ela cobriu a boca, as lágrimas escorrendo antes que pudesse parar. Daniel começou rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, claro que sim. Ele colocou o anel no dedo dela, simples, mas perfeito, e a beijou, o barulho do parque sumindo enquanto o mundo era só deles. As pessoas ao redor aplaudiram, mas Clara só via ele, o chefe milionário que virou o amor da vida dela. Eles se casaram numa cerimônia pequena na Mouca, com a família dela, e os poucos amigos dele, pastel e cerveja na mesa. Clara deixou o quartinho para morar com ele na Vila Nova Conceição, mas insistiu em manter a casa na Brasilândia. Para nunca esquecer de onde vim, disse. Daniel abriu uma filial da empresa, e Clara virou gerente, os dois trabalhando juntos, rindo das brigas e dos acertos. Numa noite qualquer, sentados na varanda do apartamento, Clara encostou nele, o ventilador da Brasilândia, agora aposentado na memória. Você já pensou que tudo começou com uma chuva? Perguntou, o tom leve. Todo dia, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. E agradeço cada gota. A garota pobre que passou a noite no quarto do chefe sem saber tinha encontrado mais que um amor. Tinha encontrado um lar. E Daniel, perdido por ela desde o começo, sabia que nunca mais estaria sozinho.